Bom, uma pesquisa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural aqui do estado, em parceria com um grupo de estudo de várias universidades brasileiras, incluindo a UBRA, identificou abelhas e plantas nativas que produzem mel branco aqui no país. Essa iguaria normalmente é produzida pelas abelhas exóticas europeias da espécie Apis mellifera. No entanto, a equipe de pesquisadores conseguiu identificar que a guaraipo, o nome dessa espécie, uma espécie de abelha nativa e sem ferrão, também fabrica esse tipo de mel. Uma descoberta que envolveu pesquisadores aqui da UBRA e por isso nós vamos conversar agora com a Letícia Lopes, que é professora da universidade e fez parte do grupo que fez essa descoberta. Letícia, seja muito bem-vinda ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando, o que o mel branco tem de diferente? Boa tarde. Oi, boa tarde, Raí, tudo bom? Tudo bem. Na verdade, é só falando um pouquinho, porque é a Apis mellifera, né? Que é aquela abelha. Perfeito. Aí está, a pronúncia da professora maravilhosa, né? Muito obrigado, professora. Isso, não é a malífera. É a mellifera. E nós pesquisamos essas abelhas, né? Essas abelhas sem ferrão, os meliponini, que a gente até já conversou aqui, né? Em outro momento. São aquelas abelhas que, com a evolução, elas perderam, então, o ferrão. E elas têm outros mecanismos de defesa, né? Lembra que nós conversamos sobre isso. E uma dessas abelhas é a guaraipo, né, popularmente conhecida. É Melipona bicolor schenck, é o nome científico dela. Ela é uma abelha que fez parte de vários projetos de pesquisa, dentre eles o meu projeto de doutoramento e o projeto da professora doutora Cídia Viter Freitas, que então é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. E teve, então, parcerias também, né, com a USP, com a UFSCar, com a PUC e com a UBRA, né? E aí, então, nós viemos trabalhando já há bastante tempo com essas espécies de abelha, né, a guaraipo. E lá na região, que é a região de Cambará do Sul, que é a região dos Campos de Cima da Serra, nós temos diversas espécies de abelhas sem ferrão, né? Porque nós temos ali um pedaço bastante interessante de Mata Atlântica ainda preservada, digamos assim. Esse espaço específico que nós fizemos essa pesquisa é uma área de um pequeno agricultor chamado Sélvio. O Sélvio, ele tem 250 hectares aproximadamente de floresta, e ele tem essa floresta, e isso é muito interessante, né? Porque ele é um apaixonado por essas abelhas. E ele, então, mantém essa floresta em pé, para manter, então, as espécies, né? Então, o Sélvio, a gente vem entrando em contato com ele, o Sélvio Carvalho, há bastante tempo, desde 2016. E aí nós começamos a fazer várias pesquisas, né? Tentando identificar se essas abelhas que estão dentro do livro vermelho de espécies ameaçadas de extinção, que uma delas é a guaraipo, se elas podem ainda coexistir, né, dentro da floresta em esses locais que estão preservados, porque essas abelhas, elas são intimamente ligadas a florestas. E nós, então, conseguimos descobrir ninhos dessas abelhas, né, dessa Melipona bicolor schenck, que é a guaraipo, nessa localidade. E aí, então, a partir disso, a gente começou a puxar fios de pesquisa, né? E aí nós, então, também descobrimos, a partir do Sélvio, né, e de pessoas da região, que existe um mel lá, que é rico, né, bastante consumido pela região, que chama mel branco. Na verdade, ele é um mel incolor. Se você for ver, ele não é branco, né? Ele é incolor, mas ele tem um sabor bastante agradável. Ele é uma especiaria, ele é bastante caro, inclusive, e ele é um pouco mais adocicado e perfumado. Ele tem um perfume incrível, né? E ele é muito vendido lá na região. Então, nós começamos a pesquisar, né? Qual é a diferença desse mel? Porque se você for pensar, todos os mel que a gente conhece, eles são mais amarelados, né? Mas esse não, ele é incolor, então ele é chamado de mel branco. Então, nós, a partir de pesquisas, por isso que nós tivemos, então, essa parceria grande, né, com diversas instituições,
para verificar o porquê, então, desse mel ser tão diferenciado. E nós, então, identificamos a partir da análise polínica, né? Ou seja, nós pegamos o mel e nós verificamos qual a porcentagem de grãos de pólen que estariam ali presente naquele mel, para verificar qual a possível origem botânica desse mel. Esse é um processo de palinologia que a gente conhece muito bem já dentro da área científica, que nós, então, identificamos a origem botânica do mel, ou seja, qual é a planta que vai caracterizar aquele mel. Por exemplo, você vai no mercado, você vê ali, né, no potinho de mel de eucalipto, né, mel silvestre, mel de laranjeira, mel de qualquer outra espécie. Sim. Ou seja, a origem botânica do mel é caracterizada pela planta que aquela abelha coletou naquela época do ano, porque as floradas, né, elas são muito diversas. Então, o eucalipto ele tem floração numa época, a laranjeira tem floração numa outra época, as flores silvestres têm floração numa outra época, e essa época que dá o mel branco é aproximadamente no verão, né? Uhum. E aí, então, nós fomos pesquisar e nós identificamos que o pólen, o grão de pólen, é de uma planta chamada popularmente de carne de vaca. Ela é uma planta conhecida na floresta araucária, tá? Ela acompanha a floresta araucária, então você veja que ela é bem específica ali daquela região, né, que tem a floresta araucária ainda. O nome científico dela é Cletra scabra, e nós então encontramos uma porcentagem significativa dessa planta, né, nesse mel branco, dando então a característica de origem botânica dessa planta. Então, o mel branco, ele foi identificado, né, como a principal planta utilizada para a fabricação dele, a Cletra scabra, que é a carne de vaca. O que é interessante a gente comentar que os campos de cima da serra, a floresta araucária, são regiões bastante sensíveis, né, porque desde da colonização, né, do nosso país, que principalmente os colonos italianos, eles vieram e começaram a ir para aquela região e começaram a cortar as grandes árvores. E aí nós temos, então, perda de hábitat, né, nesse sentido. Então, por isso que a gente também, além de fazer essa pesquisa com especificamente o mel branco, as abelhas, a gente faz uma pesquisa para alertar sobre a conservação, né, e essas espécies que estão ameaçadas de extinção. E também é interessante porque o pequeno produtor, né, assim no caso como o Selva Carvalho, assim como outros pequenos produtores daquela região, eles vendem esse mel branco, né? Uhum. Então é interessante a gente agregar esses conhecimentos científicos Sim. com a produção local, né? Então, acho que é bem interessante essa pesquisa nesse sentido também. Professora, o risco de extinção dessas espécies, ele é muito alto? Você disse que esse mel branco é uma especiaria. Pode ter uma alta procura, sabendo dessa existência aqui no estado também? Um dos grandes problemas assim que a gente identificou, né, nesse caso especificamente do mel, são os meleiros, né, que a gente chama, que são pessoas que eles vão na mata, eles descobrem onde tem a abelha, né, e aí eles cortam aquela árvore só para tirar o mel. E aí eles acabam matando a colônia, né? Então, os meleiros é um grande problema que nós temos. E também as madeireiras, né? Que são as empresas que cortam as grandes árvores, né, da floresta e acabam, então, fazendo com que haja um desequilíbrio. E é interessante que, por exemplo, essa abelha Melipona bicolochenque, a aguaraipa, né, que fez parte do meu projeto de doutoramento, ela é uma abelha que nós identificamos que ela faz os ninhos dentro da árvore, especificamente árvores com um diâmetro grande, né? Então, são árvores que têm, a gente pode abraçar elas, né? Uhum. Então, o diâmetro, a altura do peito, que a gente mede, ele é bastante grande. Então, são árvores também de grande porte e muito grossas.
Por quê? Porque essa abelha, ela é muito interessante porque o ninho dela é bastante populoso, né? E ela é uma abelha sensível. Ela é uma abelha que, por exemplo, se você quer criar ela, né? A gente hoje tem uma cultura de criar abelhas, né? Que chama meliponicultura, criar abelhas sem ferrão. Mas essa abelha, ela tem condições próprias. Ela gosta de frio, ela gosta de interior de mata. Então, é uma abelha que a gente indica que, se possível, não retire das árvores, né? Se possível, mantenha ela na natureza, mas para preservar, né? Até porque essa espécie está ameaçada de extinção. Até que a gente tenha, então, uma grande quantidade de ninhos e possamos, então, dentro da legislação brasileira, que o IBAMA, ele hoje tem uma legislação brasileira para a meliponicultura, né, que você não pode tirar um ninho da floresta, mas você pode usar, por exemplo, iscas, né, que nós chamamos, que são ninhos iscas. Então, você pode, na época de enxameação, quando elas estão, então, trocando de ninho, né, tem um ninho que fica muito grande, então, elas vão pegar uma parte da colmeia e achar outro lugar para fazer o seu ninho. Então, a gente pode utilizar iscas que são com PETs, né, com garrafa PET, né, não PET, uma garrafa PET. E aí sim você pode depois transferir ela para umas caixas, né, que são caixas racionais que a gente chama de criação de abelhas sem ferrão. Mas nesse caso específico da Melipona bicolor schenck, como ela é uma abelha que ainda está ameaçada de extinção, é interessante a gente preservar o local dela, né, preservar a mata, e deixar pessoas que realmente conheçam, já trabalhem com elas, né? E estão pesquisando elas para, por exemplo, pensar em produzir e consumir esse mel, que é bastante interessante, né? Perfeito. Professora Letícia Lopes, professora aqui da UBRA, desenvolvendo também essa pesquisa muito importante para o nosso país, né, para o mundo todo, uma pesquisa que realmente mostra a importância do trabalho desenvolvido dentro das universidades. Muito obrigado pela gentileza da sua participação mais uma vez conosco. E, Raí, só para terminar, né, para dizer que o nosso mel brasileiro, ele é muito consumido lá fora, né, principalmente em países da Europa, principalmente na Alemanha, por exemplo. Né, e o mel branco, ele é uma especiaria consumida muito, né? Só que a gente tem que ter, então, esse equilíbrio, né? E essa meliponicultura sustentável também, para que a gente tenha, né, como agregar esse valor ao mel e também fazer com que o apicultor, né, o meliponicultor e o pequeno meliponicultor também consiga ter esse produto. Perfeito. Então, a gente precisa sempre, né, pensar nessas condições e preservar essas condições ecológicas das regiões, né, onde essas abelhas habitam, para também preservar a planta, né? Porque há uma íntima relação, já conversamos aqui sobre polinização, porque quando essa abelha ela visita a planta para também coletar o néctar, ela faz a polinização, né? Então, há uma íntima relação entre a abelha e a planta. Então, não adianta eu dizer assim, então vamos conservar a abelha, e vamos conservar a planta. Não, nós temos que conservar o ecossistema. Pensar em todo o meio ambiente, sempre, né, muito bem. Exatamente. Tem que ficar sempre muito bem assim explicado, né? Perfeito. Professora Letícia Lopes, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e parabéns por esse belo trabalho. E eu que agradeço sempre estar com vocês. Muito obrigada, Raí. Uma boa tarde. Boa tarde.